Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite, muita paz a todos. Antes de começar essa preleção, eu gostaria de fazer o seguinte: de passar um pequeno vídeo que ele vai fazer uma síntese breve do que eu vou explanar aqui. Vamos tentar os recursos tecnológicos que me foram passados pelo Felipe, né? Para ver se a coisa realmente acontece. Primeiramente fica uma pergunta: o que é a verdade? Para cada um de nós, o que é a verdade? A verdade momentânea nesse exato instante, para nós aqui, é estarmos assistindo uma palestra de um desconhecido, numa casa de campo no Eusébio, sobre um chão, que nós acreditamos que é um chão duro que pode nos reter. Muito embora não consigamos sair desse chão, ele nos atrai para o planeta, para o centro do planeta. Essa é a nossa verdade. Mas muitos de nós mal sabemos que estamos aqui numa região onde já teve pessoas transitando nessas matas em busca de matar uns aos outros, brigando por posições, brigando por terras, indígenas, estrangeiros. Basta ler um pouco da história do Ceará para sabermos que essa região foi uma região de conflitos. Hoje em dia ainda continua sendo, mas de outra maneira. As nossas posições são conquistadas de outra forma. Não precisamos usar lanças, tacapes, machados, flechas, nem arcabuzes, enfim. E de uma certa maneira nós nos encontramos aqui em paz. Graças a Deus, né, Felipe? Vamos agora tentar passar para vocês o que é realmente essa verdade que nos foi dita há muitos séculos atrás e que nós hoje ainda temos como verdade absoluta. Nós teimamos em querer acreditar as coisas como nos foram literalmente faladas. Achamos que preto é preto, branco é branco, porque nos foi dito lá atrás. Da nossa lavra chegou a seguinte mensagem mediúnica, há uns 3 dias atrás. Os homens se perdem no preciosismo das convicções, que elegem como verdades absolutas, sem, no entanto, estarem aptos a conhecerem o que é a verdade. Daí fica uma pergunta aqui, senhoras e senhores, que eu lhes faço, se estão dispostos a ouvir um pouquinho do que nós temos a explanar. Depois cada um vai poder tirar suas próprias conclusões. Vamos lá. Essa estátua foi confeccionada no século XVI por um cidadão italiano, Michelangelo Buonarroti. Ela reflete a estátua de Moisés, feita em puro mármore na Itália, a pedido do Papa daquele momento histórico, e a estátua ficou tão perfeita, tão real, tão verdadeira, que o próprio feitor da estátua chegou a perguntar: por que não para? Perché não para ali? E logo em seguida, indignado porque a estátua não respondeu, ele disse: fala, parla. Porque tamanha era a verdade para ele como artista, de ver a sua obra confeccionada, que aquela foi a sua verdade. Vamos para frente. Por que eu quero fazer essa apologia sempre para a verdade? É porque a verdade, amigos, muitas vezes pode estar debaixo dos nossos olhos, próximo de nós, e nós não conseguimos enxergar. Às vezes tão próximo que até nos cega. Mas nós preferimos ouvir a verdade que às vezes, muitas vezes, nos escapa à compreensão. Eu queria achar aqui o vídeo, vamos ver se eu consigo achar, né, Felipe? Eu sou péssimo em efeitos especiais tecnológicos, mas vamos ver se eu consigo achar o vídeo.
Não sei se todos conseguiram acompanhar, mas o que eu quis dizer foi o seguinte: nada do que vai ser falado aqui nesta noite se configura como uma verdade absoluta. O que vai ser repassado para vocês é apenas fruto de estudos e pesquisas que eu entabulei para fazer essa palestra. Primeiramente, para nós começarmos a entender o tema Bíblia e Espiritismo, temos que recorrer a um povo lá da antiguidade, os hebreus, cuja tradução de hebreu significa povo do outro lado do rio, porque os hebreus eram pessoas, grupos de pessoas que tinham atividades agropastoris, cultivo de terra, criação de animais, e eles viviam como se fossem aqui, ali e acolá. Para entender esse contexto histórico da Bíblia e também do Espiritismo, nós temos que começar por eles. Quem eram os hebreus, gente? Como eu acabei de falar, um povo agropastoril que por 2 vezes teve que abandonar suas terras em 2 momentos históricos para poder situar-se em outro contexto que eles pudessem dar uma sobrevivência mais calma, mais pacífica, mas nem tudo foi assim. Por 2 vezes na história, primeiramente no Egito, entre 1750 e 1250 a.C., eles estiveram lá para servir aos egípcios, ao poder dos faraós. E lá, num determinado momento da história, mais ou menos no ano 1350 a.C., eles encontraram o monoteísmo, porque os egípcios eram povos politeístas. O que significa isso? Acreditavam em vários deuses. Mas um dado faraó, num dado momento histórico, resolveu mudar essa situação com o seu povo egípcio. E ele disse: a partir de hoje, nós vamos cultuar apenas um Deus, que é o Deus Sol, Atom. Enfim, aquilo foi tão forte, tão poderoso, que inquietou os povos que estavam ao lado dos faraós, do faraó, e não deram muito crédito a ele, porque tinham aquela necessidade de expressar sua religiosidade com vários deuses. Era Deus de todo jeito. Num outro momento, os hebreus também estiveram sob o jugo dos babilônicos, que hoje nós conhecemos como aquela região que está em pé de guerra, ali perto do Egito, perto de Israel, no Irã, no Iraque, no Afeganistão, aquela regiãozinha bem calma, muito pacífica, que nem a nossa comunidade Rosalina, bem aqui perto também, onde as pessoas vivem mansamente, mas na realidade não era assim. Na Babilônia, entre os anos 605 e 538 a.C., os hebreus estiveram lá para servir, como eu disse há pouco tempo, os faraós. Por sua vez, eles tinham leis muito fortes, baseadas também nas leis dos babilônicos. Quem nunca ouviu falar do Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi surgiu muitos séculos antes de Cristo, e ele tinha leis severas, muito punitivas em relação ao seu povo. E os hebreus também começaram a imitar esse tipo de legislação para o seu próprio povo, embora estivesse dentro do contexto de outro país, de outra situação. Dentre essas leis dos hebreus, algumas podemos citar. Quem amaldiçoar o pai ou mãe, quem cometer adultério ou se entregar às evocações, será passível de morte. Os senhores sabem o que é evocações? Tem ideia do que é evocar? Evocar é chamar para si. Era um costume muito frequente que as pessoas procurassem os deuses ou os anjos, como acreditavam, para obter favores daqueles seres que não eram materializados, que não eram, digamos, humanos, na crença deles. Mas era frequente isso acontecer. Então houve um tempo em que o líder dos hebreus proibiu também as evocações, porque isso estava sendo usado de forma abusiva, para tudo enquanto se procurava um determinado cidadão que tinha uma capacidade de sintonizar com esses deuses ou com Deus e transmitir o seu recado. Perguntas e mais perguntas comuns, banais até, eram feitas a esses deuses ou supostos espíritos mais superiores. Então, amigos, essas eram as leis dos hebreus. Quem eram os deuses dos hebreus?
Primeiramente, quando ainda eram povos dispersos no deserto, eles cultivavam Elohim. Mais adiante, já um pouco mais situados, passaram a cultuar El Shaddai, que significa o Todo-Poderoso. E mais adiante, Yahvé, ou Javé, ou Jeová, como queiram falar, que significa aquele que é. Vamos para frente. Quem era esse Deus? Javé, Yahvé ou Jeová? Quem costuma ler a Bíblia aqui? Alguém gosta de ler a Bíblia? Muito prazer, eu também. É livro de cabeceira. Eu tenho uma de 1978, que é do Santuário de Aparecida, de São Paulo. Ela é fantástica. Por quê? Tudo que está no texto tem notas de rodapé. E o que é mais impressionante, os teólogos que compuseram aquela Bíblia ali, eles disseram ou mostraram o texto, mas lá embaixo, na nota de rodapé, é como se desconstruíssem o texto que é explanado. Dá para entender isso? Mas as pessoas não leem os textos de rodapé, leem só o texto normal, porque aquilo para eles é a verdade. Eles esquecem de olhar a nota de rodapé, que tem muitas explicações bem interessantes. Mas vamos aqui para Javé ou Yahvé. Encontramos nos relatos da Bíblia, mais principalmente em Números e Deuteronômio, as seguintes passagens. Não deixarás subsistir nenhuma só alma, ou seja, Deus orientando aos hebreus, ao seu povo, a conquistar os povos mais inferiorizados, para conquistar também suas terras, e disse, não deixa uma só alma subsistir, mata todo mundo. Mais adiante vemos um Deus impiedoso e lascivo, com as seguintes passagens. Vão lá e exerçam a vingança sobre os madianitas, que eram outros povos que combatiam também os hebreus. Ide e matai, mas deixai apenas aquelas criancinhas que possam servir de benefício aos nossos soldados vitoriosos. Ponto. Esse é um extrato do Deus que era apresentado pelos hebreus. Mas ainda temos um Deus furioso nas seguintes passagens. Agora deixai-me, a minha cólera vai inflamar-se. Um Deus sanguinário. A cada um de vós mate o irmão, o vizinho e o amigo. E naquele dia, 3.000 pereceram. Essa última passagem nós podemos ver no contexto onde Moisés sobe ao monte e disse, eu vou ter com Deus. Lá recebe as 12 tábuas, a lei, desculpem, os 10 mandamentos das 2 tábuas. E quando chega no seu povo, o que é que ele encontra? O seu povo idolatrando outro Deus. Houve um contexto geral que os senhores podem ler, ali está a referência, e verão que lá foi mandado matar 3.000 pessoas ou mais. Vamos para frente. Chegamos então no contexto da Bíblia. O que é a Bíblia, amigos? Bíblia vem da palavra biblion, ou livro. Foi construída por mais de 40 autores entre os anos de 1500 a.C. a 450 a.C. Isso estamos falando de Antigo Testamento, ok? Se constitui basicamente nesses 5 pontos aí, o Antigo Testamento. Gênesis, que é as origens do mundo e dos seres. Êxodo, que significa a saída do cativeiro egípcio. O Levítico, sacrifícios e holocaustos, como agradar a Deus com sacrifícios e holocaustos. Números, que é o próprio histórico do povo hebreu. E Deuteronômio, que são os discursos, leis ou exortações. Vamos adiante. Vou pular essa parte aqui que não interessa muito. Traduções. Aqui onde a coisa começa a pegar. O que nós conhecemos de Bíblia, amigos, foi traduzido inúmeras vezes em várias línguas. Podemos ver ali que do hebraico para o latim, São Jerônimo e Jerônimo Sofônios, no século IV depois de Cristo, traduziu do hebraico para o latim. Também no século XIV, John Wycliffe, na Inglaterra, traduziu a Bíblia do latim para o inglês. E depois, em seguida, Martinho Lutero, no século XV, traduziu do latim para o alemão. Nessa brincadeirinha de traduções, amigos,
nós mesmos somos capazes de errar. Por exemplo, eu confesso a minha sã ignorância que ao ler um texto, quando eu vou reproduzir esse mesmo texto num papel, eu já não reproduzo da mesma maneira que eu li. E eu tenho certeza que muitos de vocês também não fazem isso. A não ser quem tenha a prodigiosa mente de decorar palavra por palavra, número por número, letra por letra, vírgula por vírgula. Então, nessas questões de tradução, muita coisa pode ser colocada à verdade daquele que traduz. Até aí tudo bem? Até aí tranquilo? Vamos para frente. É preciso que se reconheça, e a ciência hoje em dia cuida disso, graças a Deus, que houveram mais de 35 mil erros de tradução na Bíblia, nas diversas traduções. 35 mil erros não são 35 erros. É muita coisa errada. Querem ver só um exemplo? Stavros. Foi dito que Jesus tinha sido crucificado numa cruz, propriamente dita. Mas algumas traduções falam em madeira ou estaca e não uma cruz. É como se Jesus tivesse sido atado a um madeiro, uma coisa pesada, um pedaço grande de madeira, para sofrer o seu holocausto. Questão do camelo. A palavra gamai significa camelo e gamia significa corda de pesca. Lembra daquela passagem do Evangelho que diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? É isso. Camelo era tido como se fosse uma corda grossa, bem mais grossa que esse fecho aqui que segura o microfone, usado na pesca. Então, se nós formos pegar o lado literal, camelo é algo absurdo para passar no fundo de uma agulha, mas um cabo já fica menos absurdo. Mas ainda assim é absurdo. Então o que Jesus fez naquela época foi mostrar a dificuldade que nós temos de chegar ao reino dos céus e fez a comparação com a corda para entrar no buraco da agulha. Mas quando nós lemos literalmente, pegamos a Bíblia, camelo. Camelo, passar no buraco de uma agulha é um negócio assim fantástico, parece mágico, coisa de Harry Potter por aí. Apple, frutos. Quem lembra da passagem que Eva foi tentada por uma serpente, a serpente falou e Eva foi tentada, e de repente ela resolveu comer da árvore, do fruto da ciência e da vida. Só que na tradução inglesa, pelo menos o inglês arcaico, apple significava frutos e não um fruto. E muito menos uma maçã. Mas algumas pessoas entenderam, já com a tradução para o inglês mais modernizado, que apple seria maçã. Então, aquilo ficou sendo a verdade, que Eva havia comido a maçã. Dá para entender até aqui? Tá tudo bem? Vamos para frente. Quando eu estiver assim muito adiante, gente, podem falar: Sérgio, não entendi, para aí que tá embananou geral aqui. A gente volta e começa a falar. Na Bíblia encontramos também outra situação. Além do Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, que é conhecido como a Boa Nova. O que é a Boa Nova, amigos? Evangelho vem do grego evangelion, ou evangelion, como queiram. Nós não sabemos grego, a gente fala da maneira como a gente pronuncia. Significa palavra da pregação, mas no hebraico significaria bissar, ou seja, proclamar a verdade, dizer alguma coisa. Até aqui tudo bem? Bora para frente. Os evangelhos da Bíblia que nós conhecemos resumem-se nessas seguintes fases: ações da vida de Jesus, milagres, ensinamentos morais e predições. Coisas que Jesus anunciou para frente, para o futuro. Vamos para frente. Qual era a doutrina desse homem que foi descrita nos evangelhos? Oficialmente nós temos 4 evangelhos, certo? Mas também temos Atos dos Apóstolos, que eram os seguidores de Jesus. Isso também faz parte do Novo Testamento. E a doutrina que esse homem tentou levar ao mundo é justamente essa. Existe um Pai, justo, misericordioso, soberano e bom,
que é que Jesus tentou mostrar à humanidade naquela época que incomodou tanto, como incomodou também o faraó Akhenaton quando resolveu proclamar que o Egito, a partir daquele momento, teria um só Deus? Foi mais ou menos isso. Jesus chegou incomodando bastante aqueles que acreditavam nas religiões tradicionais e nos deuses tradicionais, no Deus tradicional. Humildade, perdão, verdade, outras moradas além da terra, vida eterna, humanos como essência da criação, comunicação com os mortos, e a principal religião que ele propagou foi amar. Amar. Jesus não chegou dizendo, a partir de hoje todos são católicos, a partir de hoje todos são protestantes, a partir de hoje a religião é esta ou aquela. Não. A religião de Jesus foi essa aqui apresentada e está no contexto dos evangelhos que os senhores todos podem ter a oportunidade de ler e de acompanhar. Qual era a missão deste homem? Ele deixou bem enfatizado que ele tinha uma missão. Ele não foi qualquer um que chegou aqui para sofrer ou fazer sofrer inadvertidamente ou sem um fundamento. Ele disse, eu vim a este mundo para fazer um julgamento. Não vim derrogar a lei nem os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Ou seja, existia um plano superior, do qual ele era o emissário, do qual ele era um carregado de nos mostrar através do exemplo, não somente de palavras. No contexto geral desta missão que ele tinha, ele já deixou um espaço para a vinda de outra situação. Prometeu que viria após ele um consolador. Eu vou a meu Pai, é preciso que eu vá. Ele disse, é preciso que eu vá. É necessário que eu vá. Eu não vim aqui para ficar, não vim aqui para semente. Mas quando eu for, eu pedirei a meu Pai. E ele vos enviará um outro consolador. O Espírito de verdade que vos ensinará todas as coisas, lembrará o que eu tenho dito e ficará convosco. Então, amigos, teria que ser algo muito forte, muito mais forte do que só um homem, do que somente um pregador. Porque é algo para ficar em vós, em nós, a humanidade inteira, e não somente aqueles daquela época. Era preciso ser algo tão poderoso que os ladrões não roubassem, que as traças não roessem e que a ferrugem não comesse. Porque tudo que nós conhecemos como verdade da vida material, acontece esses fenômenos. Se é uma roupa que nós vestimos, ela se estraga. Aqui no Ceará nós falamos que ela se pui. Se é um pedaço de metal, ele enferruja, ele cria cáscara e se destrói. Se é algum tipo outro de riqueza, algum documento que nós tenhamos, as traças vão e roem. Dá para entender que nós estamos sob leis que alteram nossas perspectivas de perpetuidade na matéria? Até aqui? Acho que sim. É tanto que nenhum de nós aqui pode dizer que nunca perdeu alguém para a morte, para os braços da morte. Muitos de nós já perdemos. Pessoas que estavam conosco, sorrindo, ladeando, conversando, proseando, se foram. E nós algum dia também iremos. Ou seja, essa matéria, essa vida material é transitória. Vamos para frente. Só que nesses textos, amigos, nós encontramos muitas disparidades. O que são disparidades? Lembra que eu falei que a Bíblia que eu tenho em casa, ela tem um texto apresentado e embaixo tem a nota de rodapé que desfaz aquilo praticamente que foi dito? É isso. Existem muitas disparidades neste texto ou nesta compilação de textos que nós conhecemos como Bíblia. E lembra que eu coloquei o videozinho no início? Não estamos aqui querendo desfazer. Estamos querendo compreender para aceitar melhor o que nos é dado. E nós só poderemos compreender melhor quando entendermos realmente o que é verdade. Vemos aqui em Gênesis capítulo 6 uma imperfeição em Deus. Jesus falou o quê? Que Deus era o quê? Justo, soberano e bom.
Não foi isso? Nem ele se comparou a Deus. Somente o Pai é bondoso. Somente o Pai é poderoso. Ou seja, mostra que Jesus não era Deus, estava sob as ordens de um comando superior. Entendem isso? E lá no século passado, em 353 mais ou menos, os homens começaram a brigar para dizer que Jesus era Deus. Uma acepção de entendimento como se nós fôssemos crianças, Jesus para nós realmente foi um Deus. Pelos poderes que tinha, pela capacidade moral imensa que ele tinha, de manipular as energias, de manipular a matéria, de curar o cego, de curar o coxo, de limpar o leproso, ele tinha capacidades maiores que nós. Então, nós podemos dizer que ele realmente era um Deus nessa acepção. Mas ele, na sua suprema humildade, reiterou: vós também sois deuses, calma aí, gente. Aquilo que eu faço, vocês podem fazer. Então ele não se colocou acima da humanidade, ele nivelou a humanidade a ele mesmo. Mas aqui vemos no texto de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, uma disparidade muito forte. Qual é ela? Vamos ver aqui se o Senhor se arrependeu de ter criado a humanidade sobre a terra, e o seu coração sofreu amargamente. Imaginemos, amigos, o supremo criador de toda a natureza e de todos os seres, arrependido. Ih, deu errado. Criei o homem. Agora não vai dar certo mais. Já imaginou isso, Felipe? Apaga isso aí tudinho. Apaga isso aí, deleta. Que suprema inteligência seria essa, né, amigos? Usemos a nossa inteligência para compreender isso. Vamos lá. Mais uma passagem. Um Deus parcial. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ou seja, é como se estivéssemos aqui e Deus dissesse para a senhora será bendita sobre a terra. Terá uma vida maravilhosa, cheia de luz. E o Felipe não. O Felipe vai sofrer. O Felipe vai nascer no interior do estado do Ceará, na comarca de Pereiro, para lavrar a terra seca com o suor do rosto dele. Por quê? Se todos nós somos iguais em tese, fomos criados pelo mesmo Pai, num dado momento da eternidade, para que todos nós pudéssemos nos desenvolver, isso é aceitável. Mas cada um vai seguir seu rumo, cada um vai fazer suas conquistas, cada um vai fazer o seu caminho. Vamos para frente. Então aqui já vemos uma incongruência, uma disparidade, uma dicotomia. Não está muito certo isso. Quer dizer que Deus pode permitir que o Felipe realmente seja aquele sofredor e a senhora aqui não, seja uma iluminada na terra? A nossa mente já não dá para entender dessa forma. Pelo menos quem tem capacidade ou querer entender o que existe no contexto geral. Aí nós temos que recorrer a quem para entender? Porque afinal de contas, Deus é parcial, Deus não é parcial? Jesus. O que é que Jesus tem para nos dizer? Se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Amai vossos inimigos e sereis chamados filhos do Altíssimo, pois Ele, o Altíssimo, é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Aqui nessa frase já vemos algo de igualdade. Porque no contexto geral, toda a humanidade é simples e ignorante. Estamos no mesmo nível. E o Criador de tudo, que nos ama, ele simplesmente diz: olha, eu amo o Felipe, que é lavrador na comarca de Pereiro, e amo essa senhora aqui, que é iluminada. Do mesmo jeito. Mas cada um tem que seguir o seu caminho. E esse caminho tem que ter sempre uma origem lá atrás. Porque se não tiver uma origem, complica a situação. De novo. O que ele fez para merecer para ir lá para a comarca de Pereiro? Ser lavrador e ela aqui ser uma pessoa iluminada. Tem que haver um antes para isso ser entendido. Vamos para frente. Tem muita coisa por aí. Contradições. Questão do sofrimento. Nos foi dito lá atrás que
existiram dois seres originais na face da terra, de onde se gerou todo o nosso sofrimento. Quem fez catecismo aqui sabe quem é. Quem é? Adão e Eva, né? Suprema desobediência no paraíso. Desobedeceram a Deus, resolveram comer os frutos da árvore da ciência e da vida, estimulados por uma cobra que fala. Aí não dá para entender. Não dá para entender. Eu nunca vi cobra falando. Se vocês escutaram ou ouvirem algum filme, isso é só filme. Mas na realidade nunca vi. Mas vamos para frente. Justiça. Tem algumas sogras por aí que falam. Justiça dos sofrimentos. Em Gênesis, capítulo 3, 17 a 18, temos: maldita seja a terra por tua causa. Deus falando aos dois primeiros habitantes do universo. Dela só arrancarás o alimento à custa de penoso trabalho. Justiça do sofrimento novamente. Lá em Ezequiel, Deuteronômio e Jeremias, temos desfazendo esse contexto. Olha o que tem dito lá. Os filhos não pagam pelos pecados dos pais, nem os justos pagam pelos pecadores. Mas não foi dito em Gênesis que nós tínhamos que pagar os pecados de Adão e Eva? Aí os profetas disseram, posteriores disseram, não, ninguém paga pelo pecado dos outros. A quem recorrer, para dizer a verdade? E agora? Quem será que tem a razão? Jesus. Lá em Mateus 16, 27, ele diz: cada um receberá segundo suas obras. Opa, Jesus veio aclarar a coisa. Cada um segundo suas obras. Que maravilha! Então, se eu fizer alguma coisa contra meu irmão, eu vou responder por isso? Claro. Quer dizer que Jesus não morreu para pagar o nosso pecado, não? Negativo. Assim ele estaria derrogando a lei e os profetas. Bom, mas se eu só tenho uma vida, gente, como é que isso pode acontecer? Eu pratiquei atos aqui contra o Felipe a minha vida inteira. Aí eu saio dessa vida, ele também sai. Ele sai com ranço de mim. E eu tranquilo porque fiz o que quis e bem entendi. Não vou responder por nada do que eu fiz. Cada um responderá segundo as suas obras. Daqui a pouco veremos como. Vamos para frente. E toda a culpa do mundo nós atribuímos a quem? A um ser criado lá na Caldeia antiga, muitos séculos antes de Jesus, que nós chamamos de diabo. Toda a culpa é dele. Estão entendendo a parada? Vamos para frente. Questão sobre os mortos, amigos. Afinal de contas, morto morre mesmo e acabou, deixou de existir? Vamos ver o que tem nas Escrituras. Em Eclesiastes 9,15 temos o seguinte texto: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Morto não sabe de nada. Mais adiante, vamos comparar em Lucas 9,30. Jesus, enquanto orava, modificou o seu rosto e dois homens numa nuvem ao lado dele conversavam com ele. Espera aí. Dois homens conversavam com ele. Moisés e Elias. Gente, mas espera aí. Moisés viveu 1500 anos antes, entre 1500 anos e 1300 anos antes de Jesus. Elias viveu 900 anos antes de Jesus. Estavam naquele momento lá no Monte Tabor, conversando com ele sobre a morte de Jesus que ia se dar em Jerusalém. O morto não sabe coisa nenhuma. E como é que esses dois sabiam? Ele estava conversando com Jesus. E agora? Quem pode nos socorrer? O próprio Jesus. Se Jesus provou por A mais B que os espíritos podem conversar com ele, primeiro, existe espírito. Segundo, eles podem se comunicar. Terceiro, o supremo gestor de toda a moral que nós conhecemos atualmente foi o intermediário desses espíritos. Deu para entender, gente? Tudo bem. Se não entenderam, vão entender. Nem que seja força. 19 séculos depois da partida de Jesus, surge uma doutrina, uma reunião de conhecimentos,
que foram trazidas ao mundo, à humanidade, por quem? Pelos espíritos. Isso incomodou muita gente, incomodou, mas mais do que incomodar, alegrou muita gente. Porque os espíritos brincavam com a humanidade, entre aspas, mostrando fenômenos estranhos, tipo, essa mesa pode voar no ar? Pode. Bater no chão várias vezes? Sim. Responder a perguntas, faço a pergunta àquele ser invisível, e ela responde? Não responde falando, mas responde com sinais, pancadinhas, convenções feitas pelos homens de então, que gostavam de brincar com os espíritos, com as inteligências que Kardec achou logo a seguir, quando resolveu se interessar por esses fenômenos. Então a brincadeira nas salas de Paris e no resto do mundo se tornou séria, porque essas entidades começaram a falar coisas que eram esclarecedoras, e isso começou a mexer com as sociedades. Por quê? Porque era uma época de crescente surgimento de ciências, crescente confirmação de fatos até então miraculosos. As ciências conquistadas pelos homens foram dando vazão à abertura de cortinas, foram tangendo a obscuridade para longe e trazendo a luz do entendimento, a luz da razão, para questões muito cruciais, como por exemplo a vida e a morte. E foi a partir deste momento em que foi cunhado um termo chamado Espiritismo, século XIX. Esta palavra, amigos, não existia antes disso. Este verbete não existia antes disso. Ok? Gravem isso. Espiritismo não existia até este momento, século XIX. Vamos para frente. Mas afinal de contas, esses ensinamentos se revestiram de que forma? Quais eram as bases, esses pilares desses ensinamentos? Kardec relata muito bem isso no livro A Gênese, quando diz: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação. Ciência de observação. E uma doutrina filosófica. O que é a filosofia, gente? É procurarmos entender tudo aquilo que nos cerca. A nossa vida precisa de filosofia, de estudo, para conseguirmos entender o que é a verdade. Como ciência prática, ele, o Espiritismo, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, que Kardec convencionou que os espíritos nada mais eram do que as almas dos homens que aqui já viveram. Não eram seres especiais soltos no espaço, não eram divindades soltas, aleatórias, eram pessoas que já viveram aqui e que estavam naquele momento histórico, no século XIX, dando informações para a humanidade crescer para a verdade. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que provêm dessas relações. Consequências morais. Muito se fala na doutrina espírita que a doutrina espírita é baseada em ciência, filosofia e religião. Mas Kardec, no próprio livro A Gênese, foi enfático em dizer que o Espiritismo não é mais uma religião. Porque se assim fosse, seria destruída na sua própria base, naquele momento histórico. Por isso que ela chegou como uma ciência para despertar curiosidade. E essa ciência tinha um conteúdo muito filosófico, porque respondia a questões essenciais, como por exemplo a questão da morte. Existe vida após a vida? Espírito pode se comunicar com a gente? Existem outros mundos? Vamos ver o que tem a mais para nós vermos aqui nessa questão. Quais eram os fundamentos da doutrina espírita? Existência de Deus é o primeiro fundamento. Pergunta número 1, Livro dos Espíritos. Imortalidade da alma. Nós não morremos, graças a Deus. Nós temos a possibilidade de reencarnarmos, voltarmos em corpos diferentes, em épocas diferentes, famílias diferentes, situações diferentes, ora como um ser iluminado, como essa senhora aqui, ora como um lavrador na comarca de Pereiro, como Felipe. Pluralidade dos mundos habitados. Quem disse isso, gente? Jesus.
Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos para frente. Comunicabilidade com os Espíritos. Já falei sobre isso aqui agora. Moisés e Elias, em cima do monte, conversando com Jesus sobre a sua morte que iria se dar em Jerusalém. Vamos agora a cada ponto da doutrina espírita, lembrando o que Jesus disse lá atrás. Existência de Deus, onde podemos encontrar nos textos evangélicos essas afirmações. Dou-lhes vida eterna, meu Pai que me deu é maior que todos. Eu e meu Pai somos um. Tenho mostrado obras boas procedentes de meu Pai. Sempre meu Pai, sempre a fonte, sempre a força, sempre a origem. Supremacia de Deus. Sendo Deus, aqui já é Kardec, na doutrina espírita. Eu fiz esse comparativo para vocês terem ideia do que Jesus falava, do que a doutrina espírita está falando até hoje para as pessoas. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, o eixo, o edifício da criação, é o ponto que mais importa considerar antes de qualquer coisa. Então, quando resolvemos estudar a doutrina espírita, primeiro temos que entender o quê? Toda a doutrina espírita tem origem em quê? Deus, suprema inteligência. Ok? Até aqui tudo bem? Deus, sendo a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, senão pelos espíritos que hajam alcançado o mais elevado grau de desmaterialização. Aí nós vemos hoje em dia pessoas vivendo da religião, querendo que as pessoas acreditem que Deus está nos milagres, que Deus está no dízimo, que Deus está na oferenda que você dá no altar, quando a coisa pode ser bem contrária. Somente os espíritos com alto grau de desmaterialização poderão sentir Deus em sua plenitude. Ver, nem tanto. Vamos para frente. Imortalidade e reencarnação. Peraí, isso não existe não. Onde é que vocês viram na Bíblia sobre imortalidade, reencarnação? Isso não existe. Nós acreditamos na ressurreição, o que está escrito. E isso é o que dizem muitas pessoas por aí. Aí Jesus, conversando com um determinado cidadão influente da Judéia, Nicodemos, disse as seguintes frases. Primeiro disse aos seus discípulos: não se espante se eu disser a vocês que Elias já veio. Elias já veio e fizeram dele o que quiseram. Aí nessa Bíblia que eu tenho, na nota de rodapé, está lá embaixo. Era a Elias que Jesus se referia. Entendem isso? Elias, que tinha vivido 900 anos antes de Cristo. Como é que pode Elias viver 900 anos antes de Cristo? E veio na época dele, e Jesus afirmou era João Batista, e vocês fizeram dele o que quiseram. Elias, João Batista, a mesma pessoa. Corpos diferentes, épocas diferentes, situações diferentes. Até aí tudo bem? Vamos para frente. Eu pergunto sempre, está tudo bem? Porque muitas vezes as pessoas ficam tão eufóricas, e quando chega nesse ponto, eu digo, não, aí não dá para mim, Sérgio, dá licença, eu vou tomar água, vou apular, vou esperar a hora do passe, porque essa daí não deu para engolir. Tem muito espírito assim, gente. Tem muito espírito assim. Não vos espanteis, Jesus disse a Nicodemos, se eu te disser que você terá que nascer de novo. Da água e do Espírito. Espírito, essência inteligente do universo. Água, elemento material. Olha só o Espírito, tendo que se encaixar num corpo que boia em água salgada no momento da gestação. Lembram disso? O texto evangélico? Não lhes parece muito com essa realidade que eu estou apresentando aqui agora? Diante da sua crucificação, ladeado por duas pessoas também criminosas, Jesus disse a um deles: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Imortalidade. Para frente. Pluralidade de mundos. Eu sempre me atrapalho quando eu falo essa palavra. Pluralidade. Tem que falar bem devagar, porque senão enrola tudo. Já teve vez de engasgar e ficar assim quase um minuto tentando dizer.
Igual a Fuscazinho quando vai subindo a serra com 3 pistões. A senhora sabe que isso já teve um Fusca também, não já? Jesus, em João, capítulo 18, versículos 33, 36, 37, fala: meu reino não é deste mundo. Então, de onde é que Jesus veio, gente? Que mundo é esse que ele veio? Se a Terra é o único, ou era até bem pouco tempo, o único mundo do universo, que outros mundos são esses? Que mundo foi esse que Jesus veio? Importa que eu diga-vos que há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois eu me vou para vos preparar o lugar, mas eu voltarei. E quando eu voltar, retomarei todos vós, e onde eu estiver, vós estejais também. É uma promessa. Lembra que eu falei que os evangelhos tinham as predições de Jesus? As coisas que ele adiantava para frente? Essa é uma delas. Se ele veio de um outro mundo, se ele veio cumprir uma missão, ele também prometeu, olha, é o seguinte, a jornada não é só essa que vocês estão vendo aqui não. E não ficou só com os apóstolos, porque se fosse só para os apóstolos, hoje tidos como santos por algumas religiões, não teria passado de mão em mão, boca em boca, escrito por escrito, para chegar até nós aqui no século XXI. Teria morrido lá atrás. Então, essas palavras foram para a humanidade inteira. Mas a humanidade, nem toda ela quer ouvir. Comunicabilidade com os mortos. Vamos pegar aqui em Deuteronômio. Aqui eu relembro minha Bíbliazinha de novo, porque quando eu li esse texto lá, eu digo, epa, tem alguma coisa errada, muita calma nessa hora. Essa palavra destacada no texto aqui, espiritismo, foi confeccionada em que século? Século XIX. Por quem? Allan Kardec. Como é que numa Bíblia, num texto escrito há mais de 1.300 anos antes de Jesus, essa palavra estava lá, gente? Me expliquem. Como é que poderia? Proibição de Moisés para todos os seus viventes, para evitar as evocações e as comunicações, não haja ninguém que se dedique à prática de encantamentos, agúrios, adivinhações ou magia, feiticismo, espiritismo, aos sortilégios ou evocações dos mortos. O que nós podemos entender disso aí? Se Moisés proibiu, gente, é porque existia. Qualquer pessoa comum podia se comunicar com os mortos. Muito embora nem todos pudessem ter essa maleabilidade de ser um intérprete. De ser, como eles falavam naquela época, o profeta. Que às vezes falava pelos espíritos. Profetizai. Era você ouvir os deuses ou os emissários espirituais e transmitir aquela palavra aos demais. Querem ver só como isso acontecia com frequência? No deserto, Moisés com seus. Está escrito em Números 12, 24, 30, descrito da seguinte forma: o Senhor desceu em uma nuvem, retirando uma parte do espírito que nele residia e pondo-a sobre 70 anciãos. E eles profetizaram. Ou seja, o que é retirar uma parte do espírito? Eu pego já meu celular aqui e retiro uma parte do meu espírito e vou conversar com o Felipe. Vou ligar para ele. Felipe, tá perto de começar a reunião? Tá, Sérgio. Ou seja, ele já tem uma parte de mim nele. Eu estou me comunicando com ele. O meu pensamento chegou até ele através do mecanismo do celular. Mas na parte mediúnica, na comunicabilidade dos espíritos com os vivos, que somos nós, também é possível. Então, retirar uma parte do espírito e depositar sobre alguém é você pegar o seu pensamento vai até mim, ou até nós, e quem tiver capaz de perceber, retransmite. Naquela ocasião foram 70 anciões, ou anciãos. E 2 jovens chamados Eldade e Medade profetizaram no acampamento. 2 rapazes receberam parte do espírito comunicante e deram suas comunicações. E tem gente que nega essas coisas. Tem gente que morre dizendo que não existe espírito. João, capítulo 14, versículo 1.
Não acrediteis em todos os espíritos. Examinai se os espíritos são de Deus. Se João diz um negócio desse, ou disse um negócio desse, é porque o espírito existia. Porém, nem todos são eivados do pensamento, do sentimento, da verdade de Deus. Felipe, quanto tempo eu tenho, filho? 10 minutinhos, Marcos. 10 minutinhos? Eita, eu tenho que me desdobrar aqui. Vamos lá. Mediunidade. Jesus disse aos seus apóstolos: vão lá, gente, vão ao mundo, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, mas dai de graça o que de graça recebestes. E hoje nós vemos nos postes, nas paredes pintadas em todo canto na cidade, fulano de tal, vidente, fulano de tal, lê cartas, espírita, centro espírita de Pontinhos. Você chega lá, vai conversar com um médium, e o médium diz muita coisa para você, você tem aquilo como verdade e ele te cobra. Isso não é espiritismo. Isso não é doutrina espírita. Isso não é Jesus. Porque ele disse, se você tem um dom, se você tem um carisma, usa aquilo de graça, porque isso aí que pode ser retirado a qualquer momento. Não pode cobrar por isso. Não pode cobrar por isso. Aquilo que eu vos faço, vós podeis fazê-lo e muito mais. Mediunidade. Jesus era um puro médium. Relatado daqui a poucos instantes. Moisés e Elias. Jesus tinha vista dupla. Sabia o que ia acontecer mais adiante. Sabia, estava lidando com espíritos o tempo todo. Expulsava espíritos pelo lado moral, pelo aspecto moral, pelas palavras, pela irradiação do pensamento, pela sua força magnética. E ele se afastava. Quer dizer, Jesus era um autêntico médium do Pai, Deus. Vamos para frente. Allan Kardec, no livro A Gênese, fala sobre a questão dos milagres. Nós entendemos Jesus muitas vezes como milagreiro. Mas o que é um milagre, amigos? Milagre é aquilo que vem derrogar, vem barrar, vem quebrar uma lei científica. Por exemplo, esse controle do Felipe eu posso arremessar. Uma lei me diz que ele vai cair, porque vai ser puxada para o centro do planeta. Ninguém pode contestar essa lei, porque o controle não vai sair voando e não vai ficar parado no espaço. Ela vai ter que baixar e cair. É uma lei, é uma verdade, é incontestável a lei da gravidade. E Kardec foi muito além nessa questão de dizer o seguinte, que o maior dos milagres de Jesus, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, é a revolução que esses ensinamentos que ele transmitiu operou no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. Gente, para um hebreu daquela época, um judeu daquela época, chegar com uma luzinha dessa aqui, milagre. Um controlezinho desse aqui, milagre. Falar no microfone, milagre. Hoje não é mais milagre, é verdade. É palpável, isso aqui é o nosso mundo, a nossa realidade é essa. Dá para entender? Vamos para frente. Acho que eu pulei uma coisinha aqui, mas vamos lá. Bíblia e religiões. Amigos, quanto a esse aspecto, Kardec também foi bem enfático. Ele ataca justamente no ponto fundamental de todas as religiões que nós conhecemos. Religiões são produtos de quem? Dos homens. Jesus criou alguma religião? Não. A única religião que ele criou, não, trouxe foi mostrar como é que se ama, como é que se perdoa, como é que se ajuda o próximo, como é que se supera as dificuldades. E Allan Kardec vai nesse fundo e diz o seguinte: incontestavelmente não é possível que Deus, sendo todo verdade, todo justiça, todo amor, induza os homens em erro, nem ciente, nem inscientemente, pois do contrário, deixaria de ser Deus. Então, como é que eu posso ser um líder de uma religião
e enganar as pessoas que estão ali, querendo banhar-se de conhecimento, de verdade, e eu vou enganá-los, querer afastá-los da ciência que traduz a verdade para todos nós. Allan Kardec pega esse ponto e diz o seguinte: uma religião que não estivesse por nenhum ponto em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. Lá no passado disseram, não existe outro mundo, só existe esse. A Terra é o centro do universo. Quem contestou foi queimado. Essa é a verdade do passado. Ainda hoje, amigos, tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, como está descrito em Gênesis. Tem movimentos mundiais, os planificadores, que acreditam que a Terra ainda é plana. Ok? Vamos para frente. Conclusões que nós podemos chegar. Eu espero fazer isso em 7 minutos. Né, Felipe? A Bíblia, amigos, mediante interpretações equivocadas durante séculos e séculos de ideias humanas, de verdades parciais humanas, gerou muitas religiões, disputas, guerras, dominação, prevalecendo sempre o interesse dos seres que diziam estar com essa verdade. Ainda hoje se estuda pontos da Bíblia, tipo, será que houve mesmo um dilúvio, que toda a terra foi coberta? Aí vem um oceanógrafo inglês, Robert Ballard, com uma grande equipe de estudiosos, cientistas mais renomados possíveis na área, e começa a descobrir que houve sim um grande dilúvio, mas não universal. Primeiro, houve o grande dilúvio da formação da Terra, mas que numa determinada região onde se disse que houve o dilúvio bíblico, houve realmente esse dilúvio bíblico, mas num certo ponto estratégico do planeta, que não é todo mundo, não é toda a Terra, mas que nem sequer chega perto da idade descrita nas Escrituras. Vamos para frente. A Bíblia não contém todas as verdades científicas, filosóficas e morais. Desculpem, porque a boca está ficando seca. Depois eu tomo. Meus 7 minutos estão acabando. Não contém todas as verdades científicas, filosóficas e morais. Por acaso, amigos, nós vamos matar alguém hoje só porque dormimos ao lado de uma mulher que está menstruada? Entre os hebreus era passível de morte. Ok? Costumes dos hebreus não podem se confundir com a verdade imposta pelas Escrituras. Mas ela pode ser comparada perfeitamente com o professor, com o mestre, com o orientador chamado Jesus. Viram que no decorrer de toda a palestra, explanação, peguei dúvidas e recorri a quem? Jesus. Ele tirou a dúvida. Então, sempre que tiverem dúvida ao estudar a Bíblia, o que é que Jesus falava sobre isso? Uma senhora lá em Quixadá, ela bateu de frente comigo, disse, olha, eu não acredito em nada que você está falando aí, a palestra é essa mesmo. Eu sou evangélica. Sim, o que a senhora quer dizer com isso? Em sendo evangélica? Não, porque a Bíblia tem toda a verdade. Senhora, a senhora sabe a divisão da Bíblia? Sei sim. Tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Tudo bem. Jesus está onde na Bíblia? Está no Novo Testamento. E por que é que a senhora ou os seus pares cultivam tanto o Antigo Testamento? Que é mais afeito aos hebreus. A história do povo hebreu. Já começou a ficar sem argumento. Jesus não está em toda a Bíblia, como também não está em todos os 4 evangelhos, nem Atos dos Apóstolos. Está em algumas partes, alguns pedaços. E de forma mais enfática em algumas situações, não todas. Então, seguindo os conselhos de Paulo, conheceremos de tudo, mas devemos reter apenas o que é de bom. Para sabermos o que é bom, nós precisamos ler e compreender, ler e entender, desprovidos de parcialidade. Porque se a gente começar a ser parcial, eu sou católico, vou começar a estudar espiritismo aqui, mas isso aqui já não me convence. Eu já coloco uma barreira para conhecer coisas novas. Eu sou evangélico, tudo bem. Você já colocou uma barreira em não conhecer alguma coisa nova. Nem que isso não signifique a verdade.
mas a sua oposição, a sua eleição cerebral já travou a parada para você não querer conhecer mais nada. Vamos para frente. O Antigo e o Novo Testamento reforçam a existência de outros mundos, dos espíritos, a mediunidade e as formas de comunicabilidade com os mesmos. Leiam Atos dos Apóstolos, um tratado de mediunidade. O que é a Boa Nova? A Boa Nova é a doutrina de Jesus, não compreendida, modificada. Ao longo do tempo, reforçaram suas palavras que ele disse assim: não penseis que vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Não é que ele viesse com um gládio na mão, de ferro, de aço, sei lá o que seja. Mas aquilo que ele trouxe provocou inquietação. E essa inquietação iria gerar o quê? Guerras, mortes, dominação. Por isso que ele previu o que iria acontecer com suas palavras e atitudes. Como nem tudo pôde ser dito em sua época, Jesus anunciou a chegada de uma força, já falei sobre isso aqui, que nem as traças roesse, nem a ferrugem realmente destruísse ou os ladrões roubassem, e que pudesse ficar conosco para sempre. Estamos terminando, viu, Felipe? Não me expulsa agora não, por favor. Contando aqui, falta. Vamos comparar agora a Bíblia com o Espiritismo. O Espiritismo assegura a existência de Deus, especificando seus atributos: único, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e por aí vai. Vamos estudar. Confirma a Bíblia em grande parte e reafirma Jesus em sua inteireza. Ressalta pontos, aspectos morais relevantes de interesse coletivo da humanidade, à luz da razão e das ciências que são todas de Deus. O Espiritismo não se configura como mais uma religião, mas o futuro de todas elas, segundo Allan Kardec. Sem ser pretensioso, quando as ciências avançarem bastante, as religiões vão ter que ceder a realidades que o Espiritismo mostrava já há 160 anos atrás, ou pouco antes. Em questão de fé, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, traduz a seguinte mensagem que eu acho a mais importante do Evangelho até hoje. Fora as outras, logicamente, mas essa, ela é crucial. A fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. O que é a candeia, gente? A verdade. Se eu pegar a verdade e colocar debaixo do altar aqui, fica figurando tipo aquela situação: eis o mistério da fé. É preciso ter mistério na fé? A fé não precisa ser estimulada como se fosse uma verdade? Como se não fosse o ponto mais crucial do anunciado de Jesus? Da passagem de Jesus aqui? Em tese deveria ser. Então, amigos, eu não vim trazer a vocês a paz, mas a inquietação, para que vocês deixem os seus comodismos de lado e vão estudar. Vão ler, vão procurar nos livros, analisar direitinho tudo aquilo que foi passado, repassado, repisado pelas almas dos homens que aqui vieram e voltaram novamente para nos mostrar os caminhos. Porque todos os caminhos podem levar a Deus, mas alguns são mais racionais, mais aceitáveis. Agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui. É um privilégio estar aqui novamente. Agradeço a casa, a direção da casa, ao Felipe e todos os demais que ouviram com paciência. E eu só posso externar a todos a minha gratidão. Muita paz.